Esta é a TV Concerto e hoje estamos aqui para apresentar a nova edição da revista Concerto, a edição de março de 2015. Está cheia de coisas legais, tem textos do Júlio Medalha falando do Mário de Andrade, do João Marcos Coelho falando sobre os 90 anos do Pierre Boulez, do professor Jorge Colli falando das impressões dele do início da temporada, tem a tradicional sessão Vidas Musicais sobre Maurice Ravel, tem entrevista com Giancarlo Del Monaco, aliás feita pelo João Luiz também, que neste mês vai encenar o Otelo do Verdi no Teatro Municipal de São Paulo. Tem uma matéria sobre a ópera do Ítalo Montemesi, O Amor dos Três Reis, conforme está aqui no anúncio do Teatro São Pedro. Mas a matéria de capa é sobre o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa que este mês de março está completando 450 anos. E a gente resolveu tratar do Rio de Janeiro na nossa matéria aqui para contar um pouco o Rio de Janeiro, que é uma das principais cidades, ou se não a principal cidade musical do Brasil. E foi o João Luiz Sampaio, também nosso editor executivo, que escreveu a matéria e conversou com alguns dos protagonistas da cena musical carioca. João, como é que foi isso? Bom, a gente aproveitou, né, a data dos 450 anos, os concertos comemorativos que vão acontecer no Rio por conta da data, para na verdade fazer uma matéria falando do cenário musical carioca hoje, começando já recuperando um pouco da história, né, da música no Rio. Né? Se a gente for pensar do ponto de vista das instituições musicais no Brasil, ou quando a música se institucionaliza, é no Rio de Janeiro. Né? Então, desde a época da colônia, enfim, depois ao longo desde até chegando no século XX, enfim. Então a gente conta um pouco dessa história, né, desse legado, né, da história musical que o Rio traz e que está vivo na cidade, né, na arquitetura da cidade, os locais da cidade. Mas também eu tentei conversar com essas figuras que hoje são os protagonistas. Né, com quem que você falou lá, Flávio? Eu falei com o João Guilherme Ripper, compositor, que é diretor da Sala Cília Meirelles, que falou um pouquinho do projeto dele para a sala e o papel que a sala tem nesse cenário, e também fez um panorama um pouco mais amplo, falando da questão financiamento, patrocínio. O André Cardoso, que é diretor da Escola de Música da UFRJ, que também ajudou a criar esse painel histórico, né, fazer essa relação entre a história da música no Rio e a cena atual. E uma série de músicos, né? A Rosana Lanzelotti, que tem décadas de carreira, de projetos desenvolvidos no Rio, o Roberto Minchuk, que é regente com pesquisa também, o Roberto Minchuk, que é o titular da USB, o Zacarias Michelski, que além de ser titular da Petrobras, agora é presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio também, então é uma figura que está muito importante hoje, né, nesse quebra-cabeças, né, que é a vida musical do Rio. O André Heller Lopes, que é o diretor de ópera, que tem uma carreira, enfim, no Brasil inteiro, fora do Brasil, mas que está baseado no Rio e tem também um trabalho de pesquisa sobre a história da ópera no Rio. Felipe Prazeres, enfim, né, uma série de artistas de música que puderam fazer isso. A ideia era essa, né, criar um pouco um panorama do que é hoje a vida musical no Rio e quais são os desafios, né, articulando com a história, articulando com a herança recebida, mas tentando ver qual é o grande desafio da vida musical no Rio hoje. Né. Legal. E também para complementar a matéria, a gente convidou o Eduardo Fratkin, que é o crítico musical e jornalista do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, para fazer um pouco uma análise também de como ele vê a situação atual da atividade musical no Rio de Janeiro. Que eu não sei, para mim tem um pouco que o Rio de Janeiro passou por algumas dificuldades nos últimos anos, mas que hoje tem um momento muito promissor, digamos, ou pelo menos uma perspectiva promissora em relação ao futuro próximo, né? Com a nova Sala Cecília Meirelles, a Cidade das Artes também agora, a pleno vapor, o Teatro Municipal, enfim, com nova direção, né? Vamos ver se ali dá para acontecer alguma coisa. Foram anos um pouco estranhos, né? Porque foram anos que a sala estava fechada, o Municipal também ficou fechado durante um tempo, a Cidade das Artes demorou para ser ocupada, então a cidade estava meio sem palco, né? E isso realmente teve uma consequência, né, na vida musical. Né? E agora, enfim, está tudo mais ou menos em ordem, enfim, né? Os teatros estão de volta trabalhando, produzindo, então agora é a hora de recriar nesse cenário. Legal. Obrigado, João Luiz. Então, se você não assina a revista Concerto, compre em alguma banca próxima da sua casa, a revista Concerto tem distribuição por todo o Brasil, e participe com a gente da temporada musical da sua cidade.